Olá, meus pequenininhos, tudo em paz? Nós acabamos de ver a grande poesia do Carlos Drummond de Andrade. Amores, nessa altura do campeonato, nós vimos então o primeiro momento modernista, Semana de Arte Moderna, de 22, e as consequências dela. Depois nós vimos o segundo momento modernista, que é de 1930 a 1945, representado na prosa pelo grande Graciliano Ramos e na poesia pelo imenso Carlos Drummond de Andrade. E a gente entra agora no terceiro momento modernista brasileiro. Última matéria, depois universidade. Alguns já estão garantidinhos aí, né, seus danados? Todos estarão garantidos, eu sei disso. Pequeninos, não se esqueçam de todas as instruções que seu tio lhe passou. E a que eu mais gostaria que vocês lembrassem, assim, quando estiverem morando lá na república de vocês, longe de mim, etc., não comam os ultraprocessados, os superprocessados. Se eu encontrar miojo na sua casa um dia, você me paga. Eu vou lá te ensinar a comer, tá? Esse ensinamento, pelo menos esse, eu gostaria que você guardasse para a sua vida. Quando estiver na sua casa morando sozinho, por favor, superprocessado, não. O que eu estou falando de superprocessado? Alimentos industrializados, aquelas coisas de caldo quinoa, aquelas coisas de sazon, aquelas coisas de salgadinho, aquelas coisas de miojo. Não! Eu quero você bonitinho, indo na feirinha de orgânicos, comprando rabanete, comprando batata, comprando ovo, comprando tomate, comprando verdura, comendo muita fruta, fazendo suco com pouco açúcar, açúcar de qualidade. Tudo bem, pequenos? Não comam ultraprocessados, superprocessados, não sujem a natureza, não comprem tudo empacotado em plástico. E a aula já está virando outra coisa. Mas nas aulas de redação vocês já viram, né, a defesa que seu tio faz a essas questões ecológicas e essas questões do cuidado com a alimentação. Tudo bem, vamos para a aula. Amores de minha vida, já é o final. Terceiro momento modernista, 1945 em diante. Vamos ver quem? Os grandes, né? A gente já vai lembrar do segundo ano, mas João Cabral de Melo Neto, olha o tamanho do sujeito. O camarada é demais, né? Morte e Vida Severina já me basta. Depois a gente vai ver a dona Clarice Lispector. Nossa, olha a reverência, né? Dona Clarice Lispector. E depois a gente vai ver, oh Deus, nossa, João Guimarães Rosa. O tamanho desses cavalheiros é imenso, é insuportável para mim. Mas enfim, a gente organiza, né? Sossega o facho, bota tudo bonitinho para ensinar vocês como que você tem que estudar esses grandes, extraordinários escritores. Vamos parar por aí? Não, a gente ainda vai ver a poesia concreta, a gente ainda vai dar uma olhadinha na poesia atual, na poesia contemporânea, nos escritores contemporâneos. Não dá muito tempo, né? É uma pena. Mas enquanto nós tivermos essas benditas dessas videoaulas, essas nossas aulas à distância, o seu tio vai ensinando vocês o que for necessário, tá bem? Vamos lá. Pequeninos, só para vocês se localizarem, nós estamos na apostila 6, no caderno 6, alfa 6, e vamos para a página 58. Antes de a gente aprender o João Cabral de Melo Neto, eu preciso dar as características dessa terceira geração modernista brasileira, a partir de 45. Não há muito. A característica principal é justamente uma libertação, assim, né? Cada um vai para um rumo, cada um tem um processo criativo. Talvez seja isso o que una esses grandes escritores, chamados de escritores da terceira geração. João Cabral, Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Cada um segue um jeito. É como se nós tivéssemos aquela metáfora que eu gosto de usar, né? A literatura sendo uma casa. E até chegarmos no modernismo, nós compramos muitos materiais de construção dessa nossa casa da literatura brasileira da Europa. Pegamos muita coisa, né? O telhado muito afrancesado, as paredes muito inglesas, nós temos umas portas muito lusitanas, né? E de repente a gente chega em 1922 e diz assim, essa casa está esquisita, não é nossa, não parece do Brasil, parece que está desconfortável. Vamos derrubar? Aí derruba, né? Então, a primeira geração eu considero que seja a derrubada da casa. Veja que, né, todos os materiais ficaram aqui na base da nova casa que vai ser construída. E nós começamos a erguer a bendita da casa em 1930, com o Graciliano e com o Drummond.
Quando chega na geração de 45 em diante, é como se nossa casa da literatura estivesse pronta e nós tivéssemos muita autoridade de sermos uma literatura independente no mundo. Acho ótima essa metáfora. Primeira geração derruba a casa, segunda geração levanta a casa. Lembra o regionalismo? Parece que a casa fica meio verde e amarela. E na terceira geração, a gente só habita a casa. Está montada para nós, ela é bem brasileira, a gente já sabe morar nela com muito conforto. E como é que vai ser a poesia do João Cabral de Melo Neto? Ah, geometrizada. O sujeito não gostava muito de subjetivismos, né? Subjetividades, o eu, não me interessa muito, me interessa o universo, as pessoas todas, pensando em uníssono. Então ele quer fazer uma poesia sem sentimentalismo, sem subjetividade. Ah, não quero falar de mim, não quero falar do meu sentimento, das minhas coisinhas. Quero falar de modo geral. Então eu preciso de objetividade para isso. Eu não preciso falar de coisas totalmente brasileiras. Não, fica muito regionalizado, não quero. Quero falar de modo geral. Então ele é objetivo. Não usa muito adjetivos, não gosta de adjetivo, tudo é muito substantivado. E a gente chama de poesia geometrizante. É como se ele dissesse tudo, deixasse tudo muito organizado mesmo. Você vai dizer assim, tio Fábio, parece tanto com o cubismo. Justamente, a gente pode imaginar que na literatura cabralina, do João Cabral, a gente teria muito a proximidade com o cubismo, né? A valorização de formas geométricas. Na literatura também é possível, na poesia também é possível, como a gente vai ver daqui a pouco. Aí você vai dizer assim, mas ele era lírico, porque o lírico tem um eu falando de suas emoções e de seus sentimentos. Ele era lírico, mas ele não vai falar de um eu com emoção e com muito sentimento, não. Então ele é o que? Ele é épico? Não. Dramático? Não. Né? Morte e Vida Severina. Não é o caso. Então nós vamos chamar aqui o João Cabral, ele vai ter o antilirismo. Ele está escrevendo poesia lírica, mas ele é antilírico no sentido de não ficar fazendo muito subjetivamente a sua arte. Nós vamos ter a Dona Clarice falando de uma introspecção psicológica muito grande. Ela vai entrar para o íntimo, para o micro do íntimo da pessoa. Então nós vamos ter um psicologismo muito grande na literatura da Dona Clarice, o fluxo de consciência, né? Aquela ideia de que chegou em mim, tem que falar. Não sei se vocês já fizeram análise com analista, com psicólogo. Fale tudo. O que vier à cabeça, você fala. Então, esse fluxo de consciência seria mais ou menos isso. Chegou a emoção, tem que confessar. Confessa, bota aí no papel. E a Dona Clarice era uma das escritoras que praticavam esse fluxo de consciência, que é muito ligado a essa questão interior, psicológica. E nós vamos ter o João Guimarães Rosa, no que a gente chama de regionalismo universalizante, criando uma linguagem nova. O camarada criou uma linguagem nova, totalmente diferente de tudo que nós conhecemos. Não é uma língua nova, não, continua sendo a língua portuguesa. Tudo bem que ele vai emendar com muita influência do alemão, do inglês, do francês, criando palavras novas, né, neologismos, mas ele vai pegar muito do que é a fala do homem sertanejo do norte de Minas Gerais, e ele vai falar do quê? De situações universais e atemporais. Todo mundo no mundo compreende o que está escrito ali e todo no mundo, em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer tempo, compreende o que está sendo dito ali. Quando ele fala de amor, quando ele fala de amizade, quando ele fala de saudade, é para qualquer pessoa deste mundo, em qualquer época. Mas tá numa linguagem diferente? Tá numa linguagem nova, só dele, só ele tem isso. Isso dificulta a nossa vida, tio Fábio? Dificulta, não é fácil. A gente tem que ter um certo... começar a entender João Guimarães Rosa, né? A gente tem que ter um princípio. A gente começa pelos contos do Guimarães Rosa, os contos do Primeiras Histórias, depois passa para os contos do Sagarana, que está no vestibular, e depois a gente cai no Grande Sertão Veredas, que, na minha opinião, é o maior e melhor romance brasileiro de todos os tempos. E está entre os 2 melhores livros já escritos no mundo. Pouco? Oxe, coisa imensa, né? Então vamos lembrar, terceiro momento modernista, a partir de 1945, há uma liberdade dos escritores escolherem seus próprios caminhos. Nós vamos ter o João Cabral com uma poesia geometrizante, a Dona Clarice com uma interiorização psicológica e o seu João Guimarães Rosa com um regionalismo universalizante. A gente vai começar a ver? Nós vamos começar a ver. Agora, nesse momento? Não, na próxima aula. Beijo, até já.